Glória a Deus, glória a Deus. Estamos aqui em mais um momento da palavra do Senhor, fazendo a nossa reflexão diária, e eu estou aqui com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Mateus, e eu quero ler do capítulo 17 ao 13. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo o quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto aqui, ele se encontra ali logo após ali a transfiguração, no monte lá, que Jesus foi transfigurado, e ali com ele estava Elias, o próprio Elias, e Moisés. E tem aquele diálogo ali, depois que eles saem, o diálogo de Pedro com Jesus, falando sobre as tendas e tal, e Jesus fala essas coisas para eles, explica para eles, né? E eles vão descendo do monte. Vai acontecer muitas coisas depois dessa transfiguração. Mas eu quero falar um ponto aqui, que me chamou a atenção quando eu estava lendo esse texto. É exatamente a fala dos discípulos. Quando eles dizem assim: mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha? Está entendendo o que é que os discípulos estão falando ali? Está dando uma credibilidade muito grande para os líderes. Digamos assim, os escribas são os mestres, né, da lei, aqueles que conhecem a palavra de Deus. Eles tinham o discernimento, eles tinham o conhecimento das coisas que tinham acontecido desde o deserto até aquele momento, e interpretavam as profecias. Por isso eles sabiam também de coisas que iriam acontecer no presente. E eu creio que muitas coisas eles acertaram. Os profetas, a gente sabe que acertaram todas, pois eles vieram com uma função específica dirigida pelo Espírito Santo. Era Deus que escolhia os profetas. Já os mestres foram escolhidos lá no passado, da tribo, né, de Levi, e dentre eles foram crescendo e foram se multiplicando logicamente, e foram saindo um tanto que da visão, porque foram botando emendas. É um perigo isso. A interpretar a palavra de Deus não da maneira certa, do jeito que Deus falara. Mas eles ensinavam direito. Um dia Jesus falou: fazei tudo o que eles mandam, porque está certo. Só não acompanha eles nas coisas que eles fazem. Porque eles dizem uma coisa certa, mas o que eles fazem é errado. E por causa disso, a cegueira tomou conta deles. E a cegueira aqui é representada, sabe por quê?
pela religião, quero dizer. A cegueira é representada pela religião. Toda religiosidade é cega. Não consegue enxergar o óbvio, a coisa mais simples. Eles conheciam pelas profecias, eles sabiam que Elias ia vir restaurar. E, consecutivamente, eles também esperavam o Messias, porque eles acreditavam que o Messias viria, porque estava escrito. Amém? Glória a Deus. Evangelista, o que é que você quer falar tanto com isso? Calma, você vai entender. Hoje, está cheio de líderes que, por pregar tão bem a palavra de Deus, por ter assim uma eloquência tão grande, eles têm reunido multidões. E interessante é que eles pregam a coisa certa. Não está errado, a maioria deles prega. Prega que Jesus vai voltar. Está certo. Ele pode voltar agora mesmo, talvez eu não termine nem esse vídeo aqui. Mas o problema é a religiosidade. Eles pregam que Jesus vai voltar, mas agem como se Jesus nunca mais viesse a essa terra, ou se ele nunca mais morresse, ou se ele morresse também nunca mais fosse preciso ele prestar conta. Pelas atitudes, pelos atos, pelas coisas que muitos fazem. É isso na prática que eles estão fazendo. Mas os discípulos, eles não eram tão entendidos de lei, porque um deles, uns 3 ou 4, eram pescadores. Outro era cobrador de impostos. Ia saber de lei, coisa nenhuma. 2 deles eram cobrador de impostos. Mateus, discípulo São Mateus, mas que acompanhava Jesus tinha também os Zaqueu, né? Outros eram zelotes, pessoas que entendiam a lei de Moisés de uma maneira diferente, interpretava tudo errado, era na força, era na violência. Eles eram chamados de zelotes. E quando um deles, pelo menos, se converteu, porque foi chamado por Jesus e foi viver a diferença. Hoje, nós temos que abrir o nosso entendimento para entender mesmo a necessidade de seguir a Jesus. Jesus estava no meio daquele povo e aquele povo não entendia isso. E Jesus disse, olha, Elias, na verdade, já veio. Estava falando de João Batista. Aí alguém vai pensar que era espiritismo. Ele é do lado espírita, do espiritismo. Aí ele vai achar que aquele corpo ali de João Batista, chamado de João Batista, o espírito de Elias está nele. Não. Não é isso. Não é isso. A Bíblia, quando fala do espírito, né, no espírito de Zacarias, por exemplo, está falando, é a unção. Deus está dizendo, o que Jesus falou ali é que a mesma unção que regia João Batista era a mesma unção que Deus usou para, aliás, é um trocadilho aqui, a mesma unção que Elias funcionava no seu ministério é a mesma unção que Deus colocou em João Batista. A mesma unção que Moisés dirigia aquele povo, dessa mesma unção, Deus tirou e colocou em 70 homens. Com a expressividade menor, é claro, mas para eles agir juntamente com Moisés. A unção não era igual à de Moisés, mas era a mesma, porque ele tirou da mesma. Aqui eu quero explicar esse problema aí.
tirou a unção. Elias já nem existia mais, mas a unção continua, porque Deus é dono de todas as coisas. Foi nesse mesmo propósito. Se você vê o tempo de Elias, era um tempo difícil. O mesmo tempo de Elias estava acontecendo agora no ministério de Jesus. Elias, ele achava que ele estava sozinho. E Jesus não achava, Jesus estava sozinho. Porque não tinha outro Messias, era só ele. Com Elias, Deus disse, ainda tem mais de 7.000 joelhos que não se dobraram para Baal. Com Jesus, Deus fala diferente. Deus diz, este é o meu filho, nele confiai. Entregue as vossas vidas para ele. Esse é o que me compraz. É o que me faz feliz. É o que me obedece até o fim. E Jesus diz para eles, na verdade, Elias já veio. Foi João Batista. Mas eles se ligaram tanto na religião que deixou a unção passar. Não entenderam, e a mesma coisa vão fazer comigo. Eu estou aqui. Ninguém acredita que eu sou o Filho de Deus. E sabe por quê? Porque estão cegos, porque a religião cega. Se eles fossem analisar as coisas com cuidado, eles iam entender que eu sou o Filho de Deus. Até porque, no Velho Testamento, todos os milagres atribuídos que foi Deus que fez usando os seus vasos, são os mesmos milagres que eu estou fazendo. Isso Jesus poderia ter dito assim. São os mesmos milagres que eu faço. Se não acredita que eu sou o Filho de Deus, acredita pelo menos pelas obras, que eu faço igualzinha. Mas eles não abrem o entendimento. Eu quero encerrar, senão fica muito grande aqui, o vídeo. Você que não aceitou Jesus ainda, entendeu essa mensagem? Se não entendeu, faz o seguinte, para tudo que você está fazendo e diga assim, eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus Cristo, eu reconheço que sou um pecador, confesso o meu pecado e eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, porque eu quero entender o que é ser um filho de Deus de verdade. E pelas palavras desse ministro, eu estou entendendo que para mim compreender de fato as coisas de Deus é necessário que eu tenha unção para isso. E eu só adquiro essa unção se eu entregar a minha vida para Jesus. Não é religião. Quanto mais eu me afundar na religião, mais eu vou ficar difícil de entender o que Deus quer de mim. É isso aí, meu irmão. Tem gente na religião afundando de cabeça abaixo, descendo, porque a religião não sobe, a religião desce. A palavra de Deus diz assim, eu olho para os montes, de onde me virá o meu socorro? Não é dos montes, mas já está fácil, porque você está olhando para os teus montes, para os teus problemas, para as coisas que estão atrapalhando a tua vida. E você agora analisou, e você agora viu que não é da religião que vai vir o teu socorro. Então você está dizendo, eu olho para esse problema, mas eu não vejo solução. Aí dentro de você uma voz fala mais forte, e você transmite com a sua boca. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém?
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus maravilhoso, não é? Que Deus bom. Ele te perdoou, meu irmão. Ele perdoou a mim todos os meus pecados. Aquelas tranqueiras todas. Ele perdoou. E ele te perdoou agora, porque você entendeu a palavra dele. Deus abençoe, até a próxima oportunidade.